Bem-vindos a mais um MoveOnCast. E hoje eu tenho o prazer de convidar Leonardo Chiamuleira. É meu parceiro aqui no MoveOnCast e ele está à frente da assessoria MoveOn. Ele mexe com marketing médico, empreendedorismo e ele vai nos dar várias ideias. Léo, seja muito bem-vindo à sua casa. Muito Eu obrigado. queria saber, Léo, antes de qualquer coisa, como que você descobriu esse nicho do marketing médico? Legal, muito obrigado por estar aqui na nossa casa, né? Legal. Então vamos bater um grande bate-papo aí, né? Bem descontraído do jeito que a gente é. Exato. Muito bom ter você como parceira, Marina, mas vamos direto ao ponto. Como é que eu descobri o marketing médico? Primeiro de tudo, eu acho que vale eu falar sobre marketing, como que eu conheci o marketing, né? De formação eu sou engenheiro, então eu não venho daquela formação ali de publicidade, marketing, então eu venho de um outro lado, de um lado mais lógico da engenharia, né? E aí por muito tempo eu trabalhei na engenharia, na parte de gerenciamento e tal, e também seguindo o que a gente segue dentro de uma carreira comum, que é você se formar, aí você arranja um trabalho, passa um tempo trabalhando ali. No meu caso, eu trabalhei numa grande empresa, tive uma boa experiência, mas alguma coisa me incomodava. Eu precisava ter mais controle sobre os trabalhos. Eu sempre fui um cara que me doei muito nos trabalhos, então eu falei, sempre era uma coisa que eu pensava, por que que eu não faço algo para mim, né? E aí nesse processo disso, de trabalhar em um local, depois migrar para outras empresas, eu sempre tive essa pulga atrás da orelha. Mas essa pulga atrás da orelha era do marketing médico ou era uma pulga atrás da orelha de empreender e desvendar outros horizontes? Legal, a princípio era de desvendar outras coisas, de fazer outras coisas por mim mesmo, né? Algo mais ligado ao empreendedorismo. Então, assim, eu tive o primeiro contato com o marketing digital, antes do marketing médico. Então, como muita gente que entra no marketing, a primeira coisa que eu comecei a ver foi sobre lançamentos. Então, na época, eu tive contato com alguns players do mercado, alguns influenciadores. Um deles foi o Pedro Sobral, depois Érico Rocha, muito a ver ali com a parte de gestão de tráfego pago, com lançamentos digitais, que envolvem o marketing. E por que que você foi nichar para o marketing médico? E aí muita coisa aconteceu, tá? Então eu entrei ali nos lançamentos, depois eu comecei a me envolver com uma entrega muito mais fechada dentro de um modelo de agência, e aí eu cheguei até um nível de ultra nichar a minha prestação de serviço. Então quando eu falo de ultra nichar, é escolher um segmento específico. E aí, como a gente tinha, e eu falo a gente porque eu tenho sócio e equipe, a gente escolheu nichar onde a gente tinha os melhores resultados e onde há uma grande demanda, uma grande necessidade de mercado, que é a parte médica e clínicas. Entendi. Léo, eu já sei um pouco da sua história, você trabalhou na P&G, que é uma Isso. multinacional, né? Você acabou de contar que sua formação é de engenharia e agora você está no marketing. Eu queria saber o que tudo isso agregou para você entrar no marketing digital médico e você ser bem-sucedido como você é? Eu acho que tudo, porque a nossa jornada ela vai sendo somada, né? É como se fosse uma somatória. É. Somatória. Então o nosso trajeto, nossas experiências, elas vão compondo o que a gente é, o que a gente sabe, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Então, eu consigo fazer muitas analogias da minha jornada, da minha carreira ou da minha formação como engenheiro dentro do que eu faço agora, tendo uma agência de marketing focada em clínicas. Mas, Léo, na engenharia, eu estou fazendo uma pergunta leiga. Na engenharia, você usa calculadora ali, é tudo exato. E aqui você é criativo. Como que uma coisa ajuda na outra e qual é a ligação? Legal.
Então, a gente une as duas coisas, né? Uhum. Então, quando a gente vai atender um cliente, a gente tem um protocolo. Então, a gente criou um protocolo específico, que nada mais é do que um método que reúne algumas ferramentas e miram no resultado. Dentro desse protocolo, existe a parte exata, lógica, que eu consigo fazer analogia com a engenharia. Aham. Então, por exemplo, eu vou pegar anúncio, gestão de tráfego pago. Tem muita exatidão que eu também vejo na medicina, eu vejo a medicina muito lógica. Esse é o protocolo de aceleração de clínicas. Protocolo de De aceleração aceleração, de o PAC. clínicas. Mas É o eu PAC. quero que você me explique como se fosse para uma criança. O que é o PAC? O PAC, ele serve para quem? Tá? A princípio ele não serve para uma criança, mas explicando de uma forma bem simples, ele é um programa que ele mira clínicas a aumentarem o seu faturamento. Tá? Então é um programa que a gente chamou de protocolo de aceleração de clínicas. E ele envolve basicamente 3 pilares. Então a gente tem posicionamento, anúncios e conversão. Colocando esses pilares em prática, é possível, no universo de um tempo, colocando em prática isso, ter aumento de faturamento nas clínicas. Tá? Entendi. Já como a gente está falando de um modelo, eu quero ir mais longe perguntando se existisse uma clínica perfeita. Como que seria no âmbito do marketing médico para você? Uma clínica perfeita, na minha visão, eu ainda estou aqui para responder aquela da subjetividade que você me fez. Né? Isso, pode que juntar. Você me falou Isso. assim, porque a engenharia é lógica, tá, mas o marketing é criativo. Legal, eu sempre me achei um cara criativo, desde a minha infância, né? E a engenharia, ela traz essa parte lógica, né? Em qualquer área de trabalho existe a criatividade. Por exemplo, mesmo na engenharia, você pode desenvolver um produto e tal, mas vamos tirar um pouco a engenharia de lado e pegar um pouco as minhas experiências na infância mesmo. Eu queria saber... Eu sempre tive essa criatividade, sabe, Maria? Isso. Do xadrez, na verdade. Se você está falando de experiência de infância, legal. o que eu queria saber é no xadrez. Porque no xadrez, você sempre tem um plano B. No marketing, você também sempre tem um plano B? Legal. Há controvérsias, né? Quando a gente fala o xadrez tem um plano B, né? Tá, pode ser, né? O xadrez ele tem várias variantes, né? Ele tem muitas variações do jogo. Mas você sempre tem um plano, né? Você sempre tem um plano. E aí você vai seguindo aquele plano estratégico. O marketing, o protocolo que a gente criou, é isso também. É uma estratégia. Então é um plano estratégico. Ele é único. Tá, mas se eu fosse comparar com o xadrez ele vai sendo jogado com 2 pessoas, né? As movimentações, as variações vão acontecendo. Só que você não deixa de ter um plano estratégico. Vou dar um exemplo, para quem já jogou xadrez. Eu posso escolher atacar pela ala do rei. Esse é um plano estratégico, que eu vou usar a tática, a combinação de jogadas para eu chegar mais perto da ala do rei, tá? Eu posso fazer uma analogia com o protocolo. O protocolo, ele tem pilares claros, mas cada clínica tem as suas particularidades, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma clínica de imagem, eu posso ter uma clínica que é focado só nisso. Então eu vou ter lá, e você sabe muito bem sobre, né? A parte de radiografia, ultrassom, exames que envolvem imagem, né? Isso é um modelo de clínica. Eu posso ter uma outra forma de clínica, que é a clínica de dermatologia. Então, por mais que a gente tenha um protocolo, a gente tem 2 modelos de clínica diferente. Então a minha estratégia, ela precisa mudar em alguns pontos chaves aqui. Tá? Entendi. E eu queria saber do seu começo. O que você fez que hoje talvez você não faria e o que você... Também um conselho que você daria para as pessoas que gostariam de empreender, os médicos que gostariam, mas não têm coragem e acham, não veem um propósito naquilo. Legal. A primeira é relacionada ali o que eu faria diferente, né? Exato. Existem situações específicas que a gente vai vivendo dentro da nossa carreira que eu teria
tomado uma ação diferente, mas se eu tivesse mais sabedoria ou mais experiência, né? Então posso citar algumas situações que aconteceram, por exemplo, quando eu trabalhei na P&G. Então algumas situações que envolvem ali uns desafios e tal, e eu posso aprofundar mais. Só que é irrelevante no sentido de que eu não tinha aquela competência, né? Então não tenho essa resposta de fato, né? Eu não tenho. Tá. E agora, com relação a outra É. pergunta, para o médico, eu já vejo o médico como um empreendedor, como um autônomo, né? Tudo bem, existe aquele médico que está no serviço público, que ele passou num concurso e ele trabalha, por exemplo, na secretaria. Ele Uhum. é médico de uma especialidade ali dentro da secretaria. Então ele já segue ali uma jornada de trabalho, ele não precisa captar paciente, o paciente já está lá no hospital e por aí vai, né? Beleza, essa é uma situação. Só que além disso, a gente vê médicos que são servidores públicos, que trabalham nisso, mas que também são autônomos. Então existem algumas especialidades dentro da medicina que envolvem a parte de autonomia, de ser autônomo. Quando a gente fala de autônomo, está diretamente ligado com empreendedorismo, né? Por quê? Com empresa, com empreendedorismo. Porque o autônomo, ele precisa captar o paciente. Ele precisa captar o paciente, ele precisa utilizar algumas ferramentas que lá, Uhum. sendo o servidor público, ele não utiliza, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, um médico que quer empreender, um médico que quer empreender, o que eu poderia falar para ele? A primeira coisa é tirar as objeções da cabeça de que isso é algo extremamente complexo, tá? Começar a coletar experiências com colegas que já empreendem na área e começar a formatar um plano para ele, tá? E Entendi. entender muito de internet também, do digital, tá? Léo, eu tô vendo que você é igual você falou, uma pessoa muito criativa e criatividade está extremamente ligada à inteligência. Você já foi campeão de xadrez, você já trabalhou em multinacional, é formado em engenharia, então são grandes coisas que você tem de bagagem, mas o que eu queria saber agora é como que você, com tudo isso, você se mantém atualizado. É da agora para frente, o presente, independente do passado. Como que você se mantém atualizado no marketing médico? Legal. Profissionalmente, a gente, quando está empreendendo com empresa, a gente segue uma trilha um pouco diferente daquela jornada que você faz a faculdade, você trabalha. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem uma empresa. Para eu me manter atualizado, primeiro eu preciso estar em um ambiente em que eu tenha pessoas que eu posso trocar experiências, né? Então uma forma de atualizar hoje, além de continuar Uhum, estudando, né, cursos e tudo mais, uhum, hoje a nossa agência, que é uma agência ultra nichada, é uhum. segmentada para a clínica médica, Sim. nós estamos hoje numa mentoria. Então, essa mentoria é uma mentoria no Brasil todo, é uma mentoria específica para agências ultranichadas. Então, dentro dessa mentoria, existem várias outras clínicas, várias outras agências, Sim, né? sim. Várias outras agências que também focam em clínicas médicas. Então, lá a gente tem acesso tanto para receber quanto para compartilhar as melhores estratégias. Então, isso é muito legal, né? É uma das formas que a gente encontrou para estar atualizado. Inclusive, isso sempre aconteceu na medicina, na verdade, Legal. independente de marketing, porque às vezes é presencialmente, por exemplo, na enfermaria, quando tem os pacientes internados, passam a visita, e aí cada um fala o caso clínico, fala o que acha, a hipótese, e aqui, às vezes, com o doente ali no meio, sabe? E discute. E essas discussões, essas rodas, elas são engrandecedoras e fazem com que mais cabeças pensem sobre um determinado assunto. E hoje em dia facilitou muito a questão do WhatsApp, né? A internet que você Com consegue certeza. Aham. trocar, inclusive até na minha área de imagens, você Legal. consegue trocar ideias.
Agora, independente dessa parte de marketing, de trabalho e tudo, eu queria saber assim, o que que te motiva fora da profissão? Você já falou que você fez tanta coisa de trabalho, mas tem alguma coisa fora que te motiva, que te faz, continuar? Ah, legal. Eu confesso que eu sou um cara que eu poderia até sonhar mais. Mas, analisando essa pergunta, eu acho que é construção de família, sabe? Eu tô num momento assim de. Que Que lindo! fofinho, né? Eu tô num momento de construção de família, né? Então eu tô noivo, vou casar, eu também quero ser pai. Então, Inclusive a Lohane, que é uma psiquiatra maravilhosa, inclusive psiquiatra materno-infantil, não é? aham. Que cuida Infantil não. infantil não, que É, cuida das saúde mães da na mulher. Aham. saúde da Saúde mental mulher da em mulher. todo esse percurso, antes de engravidar, durante, depois, né, porque tem Uhum. muitos tabus que existem sobre isso, e eu acho, mesmo não conhecendo muito ela, eu acho que isso é um alicerce muito grande para você, porque você tem também Pra esse saúde mental? isso, não só para te medicar, brincadeira. Não só para isso, Ai, mas também, assim, como uma parceria de verdade, não só na vida, como na profissão. legal. Porque você consegue, diferente de outros profissionais que trabalham no meio, você consegue ter uma íntima ligação com a medicina, por meio da Uhum. Lohane. Então, É isso isso mesmo. eu acho que agrega no trabalho. Agrega demais. Ela é um dos cases nosso aí. A gente Hã. já fez bastante coisa para ela de implementação de ferramentas digitais, né? Como Aham, você falou, a Lohane é a minha noiva, né? Para aham. quem deve estar ouvindo aí o que a gente está falando aqui. E ela é psiquiatra, Aham, né? Então, com certeza, ela é uma parceira, além de vida, profissional também. aham. Então ela me faz indicações. Eu entendo muito de medicina falando com ela, falando com vocês, com você. Exato, Então eu sou um cara muito exato. curioso também. E assim, agora fora da parte linda e maravilhosa e alicerçada, Vamos falar da parte feia agora. eu queria saber Será que tem? que, na verdade, todo mundo quer saber Tem. também, porque a gente faz propaganda, a gente olha a parte boa, mas eu vou te perguntar assim, quais os riscos do marketing digital, de você entrar e o que que pode acontecer? Me fala aí, que eu quero saber a parte ruim agora. Ó, a parte ruim é você entrar e parar. Uhum, Por quê? uhum. Porque tudo na vida é consistência. Então, por exemplo, eu começo a fazer anúncio. Sendo bem direto, qual é o grande 80-20 do anúncio? É você acumular inteligência para você ir melhorando os anúncios, otimizando. Sim. Então, se você Hã. começa e você para, você Aham. perde essa inteligência Ah. que está sendo formada. Então, isso vale para qualquer coisa na nossa vida, né? Então, imagina que a gente começa a aprender um idioma novo, né? Porque a gente quer fazer uma viagem, seja profissional, sei lá, quero fazer um curso na França. Quero fazer Hum, um curso na França. E eu entendi. começo a aprender o francês. E aí eu paro de aprender o francês por N motivos. A Tá, minha viagem na França ela ficou comprometida, ficou. né? Então assim, consistência, tá? O principal Consistência. risco, na minha visão, é esse. Entrando um pouco de Hum. forma mais técnica e respondendo de fato a pergunta, é, eu acho que hoje o grande risco é você colocar na mão marketing e vendas para pessoas que não estão capacitadas com estratégias adequadas. Mas isso também é uma chamada para o cliente para continuar? Porque o cliente também tem a própria responsabilidade. Também tem, exatamente. Quando a gente faz um trabalho de marketing e vendas, a gente não faz sozinho, né? Uhum. A gente faz dentro da empresa, dentro da clínica do cliente. Então Sim, a gente precisa ter uma parceria muito bem azeitada, né? mas Porque existem atribuições do cliente. tá É isso que você está certo. falando, né? Exato. Mas eu queria te alfinetar um Por pouco e favor. falar. Ainda bem que você não tem alfinete na mão aí.
Então, qual que é o diferencial da agência Move On de marketing? O diferencial da agência Move On é a gente tem um protocolo. Então, a gente tem uma estratégia, um passo a passo a ser seguido que gera resultado. Então, a gente não está, de forma aleatória, experimentando coisas. A gente sabe muito bem o caminho, o trajeto, e a gente sabe que esse trajeto, ele pode, ter trajetos, percursos, curvas sinuosas, como todo trabalho tem, mas no fundo a gente vai gerar esse resultado para a clínica, para o cliente. Então, assim... Tô bom de venda, né? Tá maravilhoso, mas eu quero saber detalhadamente, botando em termos mais concretos, o que vocês fazem? É uma reunião? Como que vocês fazem para saber se esse... Porque no hospital, já vou te dar um exemplo, no hospital a gente tem, por exemplo, se o paciente está parado, o A, B, C, D, tem protocolo. A, vias aéreas, B, Sim. respiração. Então, você tem que seguir. E como que você vai dando checklist ali, ou mental. Legal. Como que vocês fazem isso? Vocês conversam com o cliente, é só com vocês a reunião, conversa uma vez e depois nunca mais? Eu queria entender na prática. Muito legal a tua pergunta. É uma pergunta de quem pensa muito logicamente mesmo, né? Como um médico é assim, né? Um engenheiro também é assim. E eu acho isso muito legal. Beleza. Por mais que a gente tenha um protocolo, existem particularidades em cada clínica, em cada negócio. Seja por segmento ou seja por pessoas que estão lá dentro, por processos, por cultura, por forma de fazer, né? Beleza. Dito isso, como a gente trabalha? A gente realmente, primeiro, avalia como que está a clínica. Então, a gente tem uma avaliação bem minuciosa, como se fosse uma anamnese, né? Então, imagina que a gente vai fazer uma consulta para realizar um diagnóstico. Primeiro, a gente trabalha para entender como é que está o cenário atual. Então, eu preciso entender... desde o ponto mais básico, pressão arterial, posicionamento. Posicionamento na internet. Tá, beleza. Eu sou uma clínica de estética. Dermatologia. Como tá o teu posicionamento no Instagram? Como tá a cara? Como tá a sua vitrine? O que tá escrito? Desde as coisas mais simples, básicas, que é analisar um Instagram, por exemplo, até coisas mais complexas. Tá? Isso aí é numa reunião. Isso é numa reunião, isso é no começo do projeto, né? Como que acontece? O cliente entra em contato com você. E aí? Aí, o que acontece depois? O cliente entra em contato comigo. Ele não é o meu cliente ainda. Tá. Então, primeiro a gente faz uma análise, tá? Vê se faz sentido para a gente atender esse cliente. Se ele está dentro do nosso ICP. O que é o ICP? É um termo em inglês. O marketing tem muitos desses, tá? Eu poderia muito bem falar o meu cliente ideal, mas é o Ideal Client Profile, tá? Então é o perfil de cliente ideal. Beleza. Essa pessoa que entrou em contato comigo, ela tá dentro do meu ICP? Tá. Vamos seguir. Tá. Como eu sigo? Eu faço uma análise. Então eu faço uma análise de alguns pilares estratégicos. Tá, como está o posicionamento dessa clínica? E eu vou analisar várias coisas. Essa clínica, geralmente, quando ela está dentro do ICP, ela já faz anúncios. Então, quando eu falo anúncios, são aqueles patrocinados. Sim. Instagram, o Google, tá? Principalmente essas duas plataformas, tá? Sim. E um terceiro ponto, conversão. Como está o atendimento? Tem CRM? Geralmente, uma clínica... Que é CRM? CRM, mais uma coisa em inglês. Eu poderia falar que é a ferramenta que faz... Porque não é o CRM, Conselho Regional de Medicina. Não é o Conselho Regional de Medicina. Não é o Conselho Regional de Medicina. CRM, mais um termo em inglês, tá? Eu poderia muito bem falar que o CRM é uma ferramenta de gestão de atendimento. Do WhatsApp. Vamos colocar aí. Client Management. Customer. Ou tá. Client. Profile Manager. Tá. Então ali Customer Profile Manager. Tá, perfeito. Tá? Management, que é o gerenciamento dos clientes. Então, na prática, te contacta, você analisa brevemente
você vai ao encontro desse cliente, como é que é? E você leva uma proposta ou me explica o passo a passo, por favor. Eu tava aqui, CRM é Customer Relationship Management, tá? Exato, Que é a isso gestão mesmo. da relação com o cliente, tá? Isso, ótimo, Então, eu dei obrigada. uma confundida aí com o Não, mas CRM. é isso mesmo. Tá, mas é a ferramenta que faz a gestão Isso, do atendimento exato, do cliente, exato. tá? Uhum, Então é uma ferramenta preparada, que tem todo um funil, tudo lá. uhum, Agora, respondendo a tua pergunta, a gente apresenta o nosso protocolo. Então a gente faz uma análise e a gente sugere melhorias em vários pontos do protocolo, tá? A grosso modo, a gente vai melhorar o posicionamento, a gente vai melhorar a estrutura e os anúncios e a gente vai trabalhar na conversão, tá? Tá. Seja implementando um CRM, seja revisando o script de atendimento, Depois tá? vocês avaliam se melhorou mesmo ou vocês largam, ficam lá A gente fazendo? não larga, a gente avalia, tá? Porque isso é frequente. Você contrata uma Acontece. empresa, Uhum. porque eu tenho muitos colegas, você Você vê contrata, essas queixas? claro, muito. Contrata uma empresa de marketing, tá lá fazendo eternamente post, ninguém sabe. Eu vi uma que estava com 3 curtidas, 5 curtidas, e continua na mesma estratégia. Tá solto, né? Vocês avaliam isso? A gente avalia, então dentro do nosso protocolo, a gente tem um score. Então, um cliente, a clínica, ela entra com um score, tem uma nota. À medida que a gente vai implementando ações de melhoria, com base nesses pilares, esse score vai aumentando. E o resultado é diretamente proporcional a esse score, tá? E uma coisa amarrada na outra. Então, você falou bem assim, eu entrei no Instagram e vi o conteúdo com 3 curtidas. Beleza, esse conteúdo é pra quê? Ele está amarrado em qual estratégia? Entendi. Ele faz parte de qual funil? Então tem Ele comunica o quê? um Com quem? objetivo ali por trás. Tem um objetivo por trás. Tem uma estratégia por trás. Estratégia por trás dessa parte de clínica. Mas quais são as particularidades, então, de mexer com clínicas, marketing de clínicas médicas e particularidade em contradição com os outros Com outros setores? segmentos? Muito top a pergunta. Muito legal. A medicina, ela segue as normas do CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina. Existe uma resolução que dita as regras, que são as regras que a gente deve seguir para fazer o marketing médico. Então vocês seguem essas nós regras. entendemos essas regras e nós seguimos e fazemos marketing seguindo as regras do CFM, tá? Essa é uma grande diferença de uma agência que é especialista para uma agência que está atendendo clínica, restaurante, loja de automóvel, e-commerce. Essa clínica ela não vai estar ali com o conhecimento apurado. Então vocês tá? vocês estudaram essa parte, Sim, o que pode, com o que não pode. Exatamente. Entendi. A medicina é uma área diferente, é um marketing diferente de fazer um marketing para restaurante, né? Então existem essas normas e a comunicação ela deve estar ligada com porque isso. isso a gente não pensa, né? Que tem que ter esse estudo. E você sabendo disso tudo, qual que é um conselho que você daria para uma pessoa que está iniciando no marketing médico? Uma pessoa que está iniciando no marketing médico, eu diria alguma coisa que é até meio contraintuitiva do que a gente está falando agora. Comece fazendo. Né? A gente vê em muitas áreas, e eu vejo muito na área da medicina, aquela falsa ideia da perfeição, né? Eu sei como é. Eu sei, a gente já se conhece, a gente sabe que principalmente o médico tem muito disso, né? Eu tento pensar na minha cabeça, Marina, é melhor feito do que perfeito, porque senão eu fico nessa perfeição e nunca faço. Você não faz. Então... Mas por que é fazer? Não é fazer por fazer. É porque a gente precisa colocar, por exemplo, vou criar um conteúdo. Esse conteúdo, ele vai estar ali disponível para a gente ver qual vai ser a reação do público. Como se fosse um teste, né? Eu não consigo entender e ter certeza se o conteúdo, a comunicação que eu vou fazer vai dar bom, muito bom ou mal antes de colocar em prática, antes de postar,
né? Então tem isso e tem uma outra coisa. Tudo que a gente faz, e isso vale, por exemplo, eu vou precisar criar conteúdo, que não são todas as áreas da medicina que precisam começar no marketing digital criando conteúdo. Essa já é outra coisa, né? Então, assim, você não precisa iniciar marketing digital médico criando conteúdo, tá? Mas você tem que ter a noção de que quando você vai começar uma atividade que você nunca fez, você vai fazer mal feito. Até você ir melhorando. Entendi. Até você criando competência para aquilo. E eu acho, assim, estando no meio, eu acho que tem uma ideia errada de que se você está fazendo marketing, talvez você esteja burlando, ou fazendo falcatrua, ou tentando enganar, não é? Tem muito. Tentando Tem enganar. muito porque tem muito no mercado, né? Também. Mas eu vejo que muita gente usa isso de subterfúgio e é uma objeção para não começar a fazer. Para não começar Para a não fazer. fazer. O médico usa e coloca isso embaixo ali do bolso, do jaleco. E não vou fazer porque eu vou estar me vendendo. O médico acha que não tem que se vender. Né? Que não tem que se... Tudo bem, não tem que se vender. Não é um termo legal isso. Mas você tem que aparecer. Sim. Você tem que mostrar. O que você está fazendo, porque a pessoa está fazendo alguma coisa de benefício, alguma coisa boa, por que não mostrar? Não é? Exato. Não necessariamente precisa falar coisa que não faz ou coisa enviesada, não é? E assim, Léo, eu acho que eu ficaria aqui conversando horas, até porque você tem um conhecimento muito grande e a impressão que me dá é que qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer percalço, você já tem uma resposta, entendeu? Eu não sei se veio do xadrez, não sei se veio da engenharia, da multinacional, eu não sei se está vindo do marketing da criatividade, mas eu vejo que você consegue ajudar as pessoas e os clientes também, porque agora eu sou uma parceira sua aqui. Legal. Então, assim, eu queria agradecer muito a sua agradeço. Presença e queria também dar um conselho, que, por exemplo, para as pessoas que não estão, para os médicos que não estão no marketing, porque, na verdade, cuidar do marketing é cuidar da sua essência. E para fazer isso, você precisa de estratégia. E a estratégia está aqui, com a assessoria Muvon. Rapaz, esse aí foi um comercial. Um comercial que a gente vai precisar usar mais. Muito obrigado, Marina. Muito obrigada. Foi ótimo. A conversa com você foi igualmente muito engrandecedora. Bom. Muito bom. Eu sei que ficaram alguns conceitos aí no ar, né? Mas a gente vai ter mais tempo para falar, para entender mais. Comportamento de usuário. Você fala ali do médico, né? Por que ele tem que estar, né? Hoje as pessoas procuram, pesquisam, né? Então, assim, eu que agradeço. Muito obrigado por conduzir, por colocar temáticas bem interessantes, me colocar para cima. E vamos juntos. E eu acho, assim, que as dúvidas vão surgindo e a gente está disponível para uma próxima conversa, sabe? Porque essa conversa inicial é para dar um embasamento, para dar uma introdução para as pessoas. Legal. E muita gente realmente não tem noção de como é marketing e tem uma noção enviesada. Então, a gente pode tirar isso e talvez num próximo encontro vir com questões mais profundas sobre esses assuntos. Muito legal, muito obrigado e estou sempre disponível para a gente poder conversar e debater muitas coisinhas. Muito obrigada. Até mais. Então, esse é o Muvoncast. Hoje a gente conversou com Leonardo Chiamuleira, da assessoria Muvon de Marketing. Até mais.